Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais um programa do nosso podcast Fé em Foco. E hoje o programa está especial. Tem alguém aqui que vocês vão conhecer daqui a pouco, ó. O sujeito vai fazer toda a diferença aqui, tá bom? Hoje o programa vai tratar de fé e política. É isso mesmo, um tema difícil, mas um tema muito atual e que precisa de uma reflexão acurada da minha parte, da sua parte e de todos nós. Como sempre, está aqui conosco o Mineirinho, que agora é campeão mineiro, né? Afinal de contas, o Galo Mineiro foi campeão essa semana. Pastor Dalmo. Olá, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje só sorriso, depois dessa vitória do Galo aí. É isso aí. Está aqui conosco também nosso querido Daniel, tá quase sendo papai, tá? Então tá só sorriso também, olha lá. Exatamente, aguardando aí na expectativa. Uma alegria estar mais uma vez nessa mesa de conversa. É isso aí, gente. Bom, está conosco aqui nesse programa, né, um amigo muito querido, um convidado muito especial. Ele é vereador aqui em Maringá. Ele fez um mandato maravilhoso, fez muita diferença na Câmara de Vereadores. E está aqui conosco o nosso querido Rafael Rosa. Seja bem-vindo, Rafael. Pastor, amigos, uma honra estar aqui com vocês. Um prazer poder falar de um tema que durante muito tempo foi um tema muito complexo para se discutir dentro de igreja e que a gente vê nos últimos tempos cada vez mais sendo falado e as pessoas sendo cada vez mais instruídas, e eu espero de alguma maneira contribuir diretamente para o crescimento e o aprendizado de todo mundo que vem nos acompanhar no dia de hoje. É isso aí, Rafa. Ô, Rafa, então conta aqui para nós, você que está nos ouvindo, quem é o Rafael Rosa? Bom, o Rafael Rosa é um jovem de 38 anos agora. Não sei se eu posso falar ainda muito tempo, muito jovem, né? Mas É muito jovem, muito é que jovem. a gente brinca muito que na Câmara eu sou muito jovem. Eu sou o mais novo da legislatura atual, né? E o mais velho, se eu não me engano, é o Dr. Manuel, que está com quase 80 anos, né? Então a gente tem duas distâncias grandes ali de idade. Mas a média ali do pessoal é mais de 55, 60 anos. E é engraçado que a gente fala assim, cada vez mais nós temos pessoas mais jovens, engajadas e se envolvendo politicamente. Então eu sou o Rafael Rosa, tenho 38 anos, casado com a Denise, pai de uma princesa linda chamada Valentina. Sim. Também sou empresário em Maringá e estamos aí no nosso primeiro ano de legislatura. Na verdade, a gente está encerrando, né, quase, nós estamos no último ano de legislatura. E sou da igreja Bola de Neve de Maringá, fazem 15 anos que eu me converti, sou presbítero lá e a gente está aqui junto trabalhando pela cidade de Maringá. Isso. E Rafael, assim, elucida para nós um ponto importante. Então você é um jovem cristão, né, empresário, tem uma empresa, e a empresa, graças a Deus, vai muito bem. Como é que se deu esse seu chamado para a política? Nós vamos tratar disso um pouco aqui também. Isso foi assim, da noite para o dia? Deus falou com você? Como é que foi isso? Isso é engraçado, pastor, que é o seguinte, eu até brinco com os meninos. Quanto mais eu fujo da política, mais ela vai na minha casa me buscar. E parece brincadeira ou clichê, porque às vezes muitas pessoas queriam estar vivendo essa realidade, ou situações que a gente vem vivendo, ou os convites que a gente vem vivendo dentro da política. Mas, por incrível que pareça, não foi nada intencional. As coisas aconteceram na minha vida em relação à política muito, muito sem querer, né? Natural. Natural, isso, a palavra mais adequada foi assim, natural. Eu não sou de família de políticos e no período ali do impeachment, das discussões sobre o impeachment da Dilma, foi um momento assim que a população brasileira começou a se engajar mais sobre política, começou a se envolver mais politicamente, porque até então a gente sempre teve aquele discurso que é assim mesmo, nada vai mudar, as coisas são assim, que eu acho que é uma péssima crença horrível que dificulta a gente de emplacar os novos horizontes onde nós devemos estar e devemos caminhar para mudar as coisas no Brasil. Mas eu comecei a participar e, em especial, através das redes sociais, né? O advento da rede social, que é um tema que hoje está sendo muito discutido, sobre a liberdade das pessoas, Sim, né? sim. Mas naquele momento existia, de fato, uma liberdade onde as pessoas podiam expor suas opiniões, criticar e ter mais liberdade. E foi ali que eu comecei. E eu comecei a ver
alguns assuntos pertinentes também à minha cidade, porque muitas vezes a gente discute política no âmbito nacional, que eu acho uma outra coisa que nós, né, cada cidadão da sua cidade deveria se preocupar primeiro com o nosso jardim. Aquilo que Deus nos deu para cuidar. Nosso jardim particular. Né? Exatamente. Então a gente tem um jardim particular que integra um bairro grande e um país grande. Mas primeira coisa é a nossa cidade. Mas eu nunca me envolvi, eu nem sabia. Eu falo com muita sinceridade. Eu acho que a maioria da população maringaense vai até concordar. Eu não sabia nem quem eram os vereadores. Muito menos o que eles poderiam fazer, o que eles faziam e como cobrá-los. E eu comecei a ver nas redes sociais uma discussão muito grande envolvendo o ex-deputado estadual Mero Marques. Ele está tendo uma briga muito grande com a Câmara. E eu comecei a curtir ali os posicionamentos dele, as críticas que ele estava fazendo. E olha só que engraçado. O assessor do deputado Homero era da minha igreja, que era o Brito. O Brito cuidava da parte de mídias sociais do deputado e aí houve... Ele falou assim, Rafael, eu vejo que você sempre está postando, curtindo as postagens. Você gosta de política? Eu falei, eu estou começando a gostar, mas longe de dizer que eu sou um amante da política. E você não quer participar das nossas reuniões políticas que nós fazemos? Tinha uns movimentos políticos na cidade de Maringá, alguns movimentos de capacitação das pessoas, de discussão política. E foi nessas reuniões que eu comecei a participar, que eu conheci o Vitor, né, o Vitor Alcazar, outras pessoas ligadas à política, que a gente começou a debater bastante política. E eles brincavam muito. Rafael, você tem um jeitão de vereador, de político. Eu falei, imagina. Tem uma vocação para política. Você tem um jeito, sabe? Você é sorridente, você é feliz, a gente gosta de conversar com você, você troca bem as ideias, você entra nos embates de uma forma tranquila. Eu acho que é isso que está faltando para a política. Você é jovem, você tem muito ainda para crescer. Eu falei, eu pensava assim, porque era uma realidade muito distante a política. Eu não sou de família de político, não sou de pai milionário. A gente tem uma percepção sobre política. Se você não tiver esse tipo de estrutura, você não tem chance alguma. É verdade. E fui me envolvendo cada vez mais, ao ponto de ele falar assim, cara, você tem que sair para vereador. Eu falei, imagina, você acha? Imagina eu, hein? Você tá, cara, não é assim. Você quer ser vereador, você vira vereador. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, bem no meio de uma pandemia. Ele falou assim, Rafael, sai para vereador. Eu me lembro. Sai para vereador, faz a sua parte. E foi que a gente foi. Esse foi o meu envolvimento. Eu, ainda sem fé na situação, falei, será? E fui no será, coloquei meu nome e falei assim, eu vou fazer a minha parte, Deus. Não houve nenhuma voz sublime, aquela confirmação. Mas eu vi que as coisas... Eu falo assim, que existem várias maneiras de Deus falar com você. Existe a maneira audível, você tem certeza ali, teu coração queimou. E existe também uma outra maneira que acontece muito comigo, que é o seguinte, eu não estou ouvindo Deus, mas parece que ele está me empurrando para a porta. E eu posso falar assim, que eu fui empurrado para essa porta, coloquei meu nome à disposição da população, fiz o meu melhor na campanha e na nossa primeira eleição, nossa primeira oportunidade, nossa primeira tentativa, sem família de políticos, sem recurso financeiro avastado, como muita gente gasta em campanha, horrores, que eu não consigo entender essa conta, a gente conseguiu conquistar nosso espaço na política e a gente vem procurando fazer o trabalho que realmente represente a população que luta pelo melhor para a cidade, pelo aquilo que a gente acredita ser melhor, para a gente construir uma cidade cada vez mais justa e melhor para todos. Que bom, Rafael. Então veja que o Rafael é um cristão, né, que não tinha nenhuma ascendência política, não tinha família política e de repente sentiu, né, um chamado para a política. Pastor Dalmo, é meio complicado isso aí, não é? Porque tem gente que pensa diferente. O cristão, assim, professo, né, com a fé viva, ele pode se envolver com política? Como é que é isso? Sim, a gente percebe que existem maneiras diferentes de lidar com a questão da política. Eu diria que não apenas das pessoas que professam a mesma fé que a gente. Tem gente que vê a política como um mal desnecessário, né? Tem gente que tem uma visão mais anarquista, que entende que a política é desnecessária. Na nossa cosmovisão, a gente entende que isso não é verdade. Principalmente quando a gente parte do pressuposto de que nós vivemos num mundo caído, um mundo que foi imaculado pelo pecado. Então, há a necessidade de governo. Tem gente que vê a política como um mal necessário, né? Não é bom, mas a gente precisa disso. E até pessoas que professam a mesma fé que a gente. Na nossa visão reformada, nós entendemos que a política não é nem um mal necessário.
ela é uma expressão da graça de Deus. Deus, ele cuida do mundo que ele criou, dos seres humanos, e uma das formas que ele faz isso também é nos dando essa dádiva da política e do governo. Então a gente entende que o cristão deve se envolver. Ele precisa se envolver. Política diz respeito a todo ser humano. E ele precisa, de alguma forma, se informar, ele precisa, de alguma forma, conhecer, no mínimo, para que ele participe de um processo democrático que vai afetá-lo e ele participe com consciência do que ele está fazendo. Eu diria que é um bem necessário, né? É isso aí, não é? Eu acho Bem que esse necessário. estigma que existe da política é exatamente porque nós, o povo cristão, se envolveu tão pouco com a política. Então, qualquer situação, qualquer movimento, qualquer força, qualquer questão no mundo que você não deixar o justo, você não permitir que o justo governe, nós vamos ser governados de alguma maneira pelo ímpio e o povo vai perecer por conta desse governo. A palavra de Deus é muito clara, que o governo justo traz prosperidade para a terra. Então, esse sentimento que a gente tem em relação à política é exatamente porque nós fomos muito omissos a todo esse processo. Porque se nós tivéssemos pessoas que temem ao Senhor, de fato, em todas as esferas de poder e de influência na sociedade, eu tenho certeza que esse sentimento que nós temos sobre a política seria totalmente diferente. Então, eu diria assim que não é uma questão de bem, é um bem necessário de fato e, acima de tudo, com que cada vez mais nós temos pessoas que não só professam, mas vivem aquela fé, vivem os princípios que a Bíblia nos instrui dentro das esferas políticas e públicas, para que a gente realmente traga a glória de Deus sobre aquilo que a gente faz. E o povo vai prosperar, o povo vai ser abençoado. O que falta na política é a revelação dos filhos de Deus. Simplesmente é isso. E a revelação dos filhos de Deus com os princípios da palavra de Deus. Porque muitas vezes o que a gente acompanha, Rafael, são cristãos que adentram na política e aí o engodo fica maior, né? Os escândalos, as coisas ruins que aparecem e, de repente, se a pessoa já tem esse testemunho de ser um cristão, isso às vezes é um mal terrível para o evangelho. Às vezes, ao invés de a coisa ir para o bem, ela acaba indo para o mal, pelo fato de repente, a gente pensar que você pode ter uma vocação política só você sendo um cristão. E é nessa vibe que eu quero saber do Daniel. Nós aqui, por exemplo, o Rafael, ele é hoje um vereador. E nós entendemos que o Rafael tem uma vocação para a política. Vocação. Primeiro porque eu conheço o Rafael e sei que ele tem essa vocação para a política. Eu tenho uma vocação para ser um pastor. Eu sou um pastor de igreja. Eu não sou um político. E aí eu pergunto para o Dani, há alguma diferença entre vocação e vocação? Ou todas elas estão debaixo aí dessa graça de Deus que prepara as pessoas para determinados lugares? Sim. Nós acreditamos, né, nessa vocação como um chamado de Deus dentro das esferas, né? O Abraham Kuyper, ele gosta de separar essas esferas de atuação no mundo onde Deus age, e ele fala assim que Deus age soberanamente em 3 esferas, que é no Estado, na sociedade e na igreja, né? Então, dentro dessas esferas, por exemplo, o Estado, política. Calvino dizia que a política é um mecanismo que Deus usa para refrear o pecado. Porque a gente só tem a política, né, a questão da política, os agentes políticos, porque a gente tem o pecado. Então, tem que ter as pessoas vocacionadas para essas áreas para poder, de alguma forma, refrear, né? E aí a gente muitas vezes usa a graça comum de Deus, né, cuidando dessa parte. Então, dentro dessas esferas, do Estado, da sociedade e da igreja, Deus vocaciona. Por exemplo, no Estado, agentes políticos. Eu acredito que é uma vocação, sim, políticos. É uma área que Deus chama, porque a gente entende que vocação é um chamado, né? Não é aquela divinização de uma atuação, porque muitas vezes a gente tem essa ideia que vocacionado é só o pastor porque ele está trabalhando para Deus. Isso. E, na verdade, não. A gente entende que a vocação é um chamado de Deus para trabalhar dentro
das esferas que a gente tem no mundo. Por exemplo, na sociedade, aí a gente tem as esferas que o Abraham Kuyper fala. Família, escola. Então, por exemplo, um professor é um vocacionado para ser professor. Um pai é vocacionado para ser um pai de família, né? E na igreja, o pastor é um vocacionado para cuidar da igreja. Então, sim, pastor, dentro disso a gente entende que um agente político é um vocacionado ali para trabalhar debaixo da soberania de Deus. E Rafael, você que está nesse meio político, porque todos nós há de convir que hoje a política tem um estigma no Brasil por causa do mal político e não por causa da política em si, não é? Porque o que faz da política má não é a política, é os seus agentes políticos. É a maldade do homem. Claro, então, quando você fala, a política não presta, não, você não pode falar isso. A política é uma bênção de Deus. A política é algo instituído na terra, inclusive para espelhar o governo do próprio Deus. A política é isso, a política é a administração da polis. Mas a gente sabe hoje, Rafael, que tem muita gente com o pé atrás na política por causa dos maus políticos. E aí eu pergunto a você, uma questão às vezes até complicada. Como o político cristão, ou o que você pensa que o político cristão, se quer entrar para a política, ele precisa impreterivelmente levar consigo para a política? Eu digo assim que não tem muito segredo, por incrível que pareça. Eu costumo falar assim muito pro Vitor, para as pessoas que trabalham comigo no meu gabinete. Eu acho que não tem muito segredo de você conseguir fazer a diferença, porque eu acho que o mundo tá tão sujo que um pouquinho de luz faz muita diferença. Mas eu acho assim que você tem que ter muito bem... tenho certeza, tem que ter muito bem fundamentado os seus princípios e valores. Eu falo disso por quê? Porque quando você entra para a política, você vai ser seduzido por muita coisa, porque o sistema ele tem uma engrenagem. Sim. Então você quer romper essa engrenagem de alguma maneira, porque a gente fala, o que é conversão? Eu estou indo numa direção e eu vou mudar essa direção. Eu falo que a política é igual a correnteza de um rio. Ela é muito forte. Esse às vezes é um lambarizinho tá lá, mas a gente precisa fazer força para nadar contra essa correnteza, porque lá na frente a gente vai fazer a diferença. Então, desde que você tenha os seus princípios e valores muito bem protegidos, firmados, de você não vender os seus valores, porque as oportunidades e as possibilidades e as situações elas vão acontecer. Então, você vai ter que ter no seu coração muito bem definido se você tem preço ou se você tem valor. Porque aquilo que tem preço você compra, mas aquilo que tem valor não tem preço. Isso foi bacana, hein, gente? O Rafael tem que falar de novo isso aí, Rafael. Gostei dessa frase. Preste atenção nessa frase. Eu falo assim, que o que tem preço não tem valor, mas o que tem valor não tem preço, porque o preço você compra, você paga. Então, o preço é diferente de valor. Tem pessoas que elas têm preço, elas não têm valor. Elas não têm valor porque quando aparecem situações difíceis na sua vida, ela já cede. A gente vê isso dentro da igreja. Ela passa por uma dificuldade financeira, alguma situação em casa, ela já quer espanar, quer sair, briga com todo mundo. Ali ela está mostrando o seu valor. Os momentos difíceis da nossa vida ou os momentos de muita facilidade, ou seja, os dois extremos, vão mostrar o que tem de verdade no seu coração. Eu sei claramente, e os meus assessores estão comigo, o quanto eu fui testado. E eu posso olhar para trás com tranquilidade, sem demagogia nenhuma, que Deus não se desagrada do meu comportamento. Porque eu poderia ter vendido os meus princípios, os meus valores. Eu poderia ter transformado os meus valores em preço. Mas eu posso falar com categoria, e é isso que eu quero trazer como fundamento a pergunta inicial, que é você manter firme os seus valores vai fazer com que você, na política, durante um grande período, fique isolado e sozinho. É o que a gente vê, né, Rafael? Muito. Mas aí você vai ver a mão de Deus te conduzindo para aquele rebanho que você tem que caminhar junto. Deus vai colocar as pessoas certas, no momento certo, do jeito certo, as falas certas, as oportunidades certas, sem você fazer força. Porque as pessoas que fazem do seu valor preço, elas estão fazendo o seu braço forte. Mas aquelas que fundamentam a sua vida nos seus valores, é a mão de Deus que vai conduzir. Essa é a diferença. Esse é o impacto profundo de um mandato de quem é cristão de verdade e de quem é cristão de fala. Mas é um cristão de atitude. Deus vai definir. Deus não define uma pessoa pelo que ela professa, mas pelo que ela vive.
E é Ok. isso que eu vejo com muita clareza e que se você pretende entrar na política, é isso que você tem que ter muito bem fundamentado. Se você for desse jeito, é o caminho mais difícil, mas é o caminho que vai te levar mais longe, porque é o caminho que vai te levar para perto de Deus, do jeito de Deus, na vontade de Deus. Então, na realidade, ok, pastor. Então, na realidade, Rafael, não necessariamente você precisa ser um cristão nascido de novo para entrar na política. Mas você precisa ser um homem de caráter, um homem de valores, um homem que traz com você integridade, não é isso? Honestidade, franqueza e, logicamente, um temor a Deus no coração. Então, quer dizer que política não é apenas para o crente, porque a gente ouve falar assim, quer ver? Quando o Brasil for governado por um presidente crente, cristão, de verdade, vai dar jeito no país. Eu tenho minhas dúvidas com essa declaração. Eu acho que se a pessoa tiver os seus valores, a coisa vai muito bem, que é o que... Isso é importante, porque tem um viés achando que a política, a má política, vai consertar no Brasil com cristãos evangélicos em cargos públicos. Exato. Sim. Eu já não penso assim. Eu penso que precisam haver pessoas, homens e mulheres, com caráter, com integridade, com honestidade, que não se vendem e, acima de tudo, com vocação. É triste, desculpa te cortar, pastor, mas é triste em saber que existem pessoas que professam da mesma fé que a gente, que nós, e essas pessoas não carregam esses princípios fundamentados nos seus valores. Lá na Câmara e nas outras instâncias. Em qualquer lugar do Brasil. Eu vou falar de uma esfera mais ampla, para não parecer que eu estou dando indireta e fulano ou ciclano, mas de uma maneira bem ampla. Isso acontece. Então, o que eu falo assim, com muita tristeza, é muito triste quando eu vejo uma pessoa que não professa a nossa fé dando muito mais testemunho do que aqueles que usam o nome de Cristo. Isso. E eu vou falar uma coisa muito clara. As pessoas precisam ter no seu coração muito bem definido o que é a eternidade. Porque se a sua eternidade, se você esquece o que é a eternidade, por que nós estamos aqui, o que realmente tem valor para você, você vai fazer de tudo para você brilhar aqui na terra. E não você vai fazer daqui o seu caminho para o céu. Então, é nesse viés que eu falo. Então, acho sim que a pessoa que tem toda essa bagagem que o pastor comentou agora, como eu vejo certos governadores do Brasil que não usam a bandeira do cristianismo de forma deliberada, mas que fazem um grande governo. Sim. Por causa que esses valores, esses princípios estão enraizados nele. E nem também a função do governador fazer isso, né, Rafael? Sim, é. A função da igreja. Pregar o evangelho é função da igreja. O governador, qual a função dele? Administrar o Estado. E da melhor maneira possível. Não é isso, pastor? Isso aí. Tem esferas diferentes? Isso, eu queria aproveitar, inclusive, o gancho, porque eu gostei dessa jogo de palavras aí de preço e valor do Rafael. Eu queria só acrescentar, Rafael, que eu acho que esse não é o dilema só do político. A gente às vezes tem a falsa premissa de que esse é o desafio do político, não se sujar. Mas é o desafio de todo vocacionado, de todo profissional. O pastor, ele é pressionado em um sistema religioso que muitas vezes não é de acordo com o evangelho, com as escrituras. E creio que isso é em qualquer profissão, em qualquer esfera. O empresário, de repente, vive num contexto em que ele é pressionado porque ele olha para uma realidade, às vezes, de uma carga tributária alta, os seus amigos, o grupo de empresários que ele compartilha, todos estão fazendo alguma coisa ali que, de repente, é um subterfúgio, uma fuga disso, e ele é pressionado a agir, às vezes, da mesma forma. Então, acho que essa pressão ela não é só do político. É uma pressão de todo ser humano, por que não dizer principalmente de nós, que somos cristãos e que levamos isso muito a sério, os nossos princípios e valores. E a outra questão que eu queria pontuar, pastor, que eu achei muito importante dentro do que o senhor falou, e acho que até para quem está de casa ter uma outra opinião, uma outra conceituação, porque a gente ouve muita gente falando sobre política, mas de maneira muito breve, definindo a nossa conceituação e a nossa cosmovisão, o que nós entendemos? Primeiro, que todo homem é pecador. Há uma frase, por exemplo, famosa acho que é do Che Guevara, dê poder ao homem e você verá como ele se corrompe. Para nós isso não é verdade. O homem é corrompido desde o seu nascimento. Antes do poder. O poder, na verdade, revela a corrupção do coração dele. Isso. Então nós entendemos que todo homem é pecador. Segundo, nós entendemos que o que preserva o mundo ainda habitável é o fato de que Deus nos deu o que a gente chama de um binômio, de duas leis que regem esse mundo. Primeiro, que a gente precisa estar sempre atento a elas.
A antítese a Deus. Todo homem, porque é pecador, se o seu coração não for redimido, ele vai em algum momento ser pego lutando contra Deus, se opondo a Deus, se opondo à verdade. Então eu preciso ouvi-lo, eu preciso aprender dele, mas com ressalva, porque ele em algum momento vai revelar essa antítese a Deus. Mas segundo, esse Deus conservou esse mundo com graça para que ele sobrevivesse até aqui. Então nós cremos que há uma espécie de um binômio que faz com que as coisas se sustentem. Ainda que haja antítese a Deus, há uma graça que Deus colocou sobre todos os seres humanos, independente de ser cristão ou não. E isso faz com que alguns homens eles tenham princípios e valores, ainda que esses princípios e valores não sejam necessariamente os princípios e valores da fé evangélica de maneira muito clara. Ele não professa a fé em Cristo, mas ele professa alguns dos valores que nós entendemos que são valores universais e que são valores positivos para que ele faça política, para que ele trabalhe em prol do bem comum, que é o grande alvo da política, né? Então nós entendemos que sim, é possível que alguém, ainda que não seja um cristão, ele desempenhe um bom papel público. O nosso papel é julgar a todas as coisas, tanto aquele que é cristão como aquele que não é cristão, se ele tem exercido um bom papel como um servidor público. Por exemplo, só um pouquinho, Dani, por exemplo, só pegar um gancho aqui, Rafa, você foi eleito, logicamente, por um grupo de pessoas. Vamos pensar no Legislativo, porque o Rafael é do Legislativo. Aí você, claro, o Rafael é membro de uma igreja evangélica em Maringá. Então, logicamente, aqueles da sua igreja que quiseram votar nele, né, porque eu acho que a ideia normal é de você ter a sua livre consciência para votar em quem quiser, mas uma opção, eu acho que foi assim, né, Rafael? Sim. Apresentar o candidato e dar como uma opção muito plausível para o Rafael ser eleito ou não, segundo a consciência dos irmãos da igreja. Isso é um ponto. Segundo ponto, aí o Rafael ganha ou um cargo eletivo para o Legislativo ou para o Executivo, né? E aí eu pergunto, meu querido Rafael, quando você é eleito, você governa para quem? Essa é uma resposta que todo político cristão deveria ter na ponta da língua. Eu não trabalho para um grupo, eu trabalho para uma cidade. Eu sempre falo assim, nós precisamos governar para todas as pessoas, né? Eu não governo simplesmente para o povo cristão. Eu uso os meus fundamentos do cristianismo, que ele me pauta, que me norteia, que me dá direção, que me dá fundamento para as decisões que eu vou tomar. Que o cristianismo sempre pensa no todo, está sempre pensando na sociedade para governar para todas as pessoas. E esse é um desafio porque você sempre tem que pensar no bem comum de todas as pessoas e muitas vezes as pessoas elas querem que você puxe sardinha sempre, beneficie um grupo, mas aí eu estou sendo injusto. Eu sempre costumo dizer assim, a gente precisa ter esse bom senso de... Quando você está buscando ética e coerência, você vai governar bem para toda a cidade e para todas as pessoas. Quer dizer que esse negócio de uma denominação, e aí a gente já entra um pouco nessa questão da igreja e a política, porque uma coisa é o cristão e a política. Outra coisa, né, Rafael, é a igreja e a política. A igreja como instituição. Sim. Né? Então, como é que fica essa coisa, então, de algumas denominações, algumas igrejas, assim, não, esse é o nosso candidato. Nós temos alguém nosso lá na Câmara, ou lá na Assembleia, ou lá no Executivo. Isso é assim mesmo? Isso acontece. Se me perguntam se eu sou vereador da minha igreja, eu falo, não, eu sou vereador da cidade de Maringá. Que eu acho que minha igreja fez um bom trabalho, me capacitando, me instruindo para eu pensar na cidade como um todo. E eu acho que essa é a responsabilidade do meu pastor sobre a minha vida, de me instruir com decência, com princípios e com moralidade. Isso vai ser refletido no meu trabalho. Então, eu não defendo uma placa de igreja mesmo porque eu acho isso aí totalmente incoerente. Lembrando que o salário de um político é pago por toda a comunidade, por toda a sociedade, por todos os membros que nós vivemos em comum. Então, eu tenho que ter a responsabilidade e a decência de governar para todos. Existe, sim, dentro dos grupos políticos, esse é o político da igreja tal. Eu sou membro da minha igreja, sim, mas eu sou político na minha concepção. Agora, isso acontece? Acontece. O que eu acho disso? Eu acho um absurdo. Porque eu não estou ali para beneficiar fulano, ciclano ou grupos paralelos. Eu estou ali para transformar a minha cidade num lugar melhor. Mas, assim, Rafael, desculpa, quando tem uma pauta, né? A gente está falando do legislativo,
quando tem uma pauta, por exemplo, que diz respeito às igrejas ou à nossa fé, isso não te exime de você, de repente, não defendê-la, né? Não, pelo contrário. Isso é o que me fundamenta. Eu luto, porque é os princípios daquilo que eu acredito. Por exemplo, assim, a gente tinha um problema muito grande. Vou dar um exemplo bem prático. Nós tínhamos um problema muito grande sobre os alvarás das igrejas. Eu me lembro disso aqui. Para vocês terem uma ideia, Sim. mais ou menos 70% das igrejas de Maringá não tinha alvará definitivo. Eles viviam sempre à mercê de ficar na mão de renovar os seus alvarás, e a gente fica pensando assim, uma hora pode vir algum prefeito, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, né? Depois de amanhã, que seja mais radical, extremista, não se relaciona muito bem e pode se aproveitar disso de alguma maneira para gerar um combate até com a própria igreja. O que a gente fez? A gente ficou mais de um ano discutindo o projeto dos alvarás das igrejas, pensando na sociedade como um todo. A gente reformulou o projeto, nós fizemos diversas reuniões e a gente conseguiu protocolar o projeto do Alvará das Igrejas e a gente conseguiu aprovação. Ao todo foram 2 anos de muito trabalho. Esse é um projeto que não está beneficiando a minha igreja, é o trabalho da sociedade como todas as igrejas. Inclusive de outras denominações. Inclusive de outras denominações, porque são instituições religiosas. Sim. Então, eu deixo bem claro, não é que eu não estou trabalhando para a minha igreja. Eu trabalho para toda a cidade de Maringá. Uso os princípios cristãos como meu fundamento. Mas eu sempre vou me posicionar como cristão. Não vou ficar omisso em cima do muro, sendo morno dentro dos meus posicionamentos políticos. Isso, ponto, deixo bem claro. Dani, a gente que conhece um pouco a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, a gente vê que nós tivemos alguns homens no Velho Testamento que foram políticos, sim, que foram guindados a cargos importantíssimos. Sim. Você lembra de algum deles? Sim, aí? Claro, o Rafael falando, eu lembrei aqui de José. José não só governou para a sua família, né? Quando ele foi colocado lá como governador do Egito, ele governou para toda a comunidade, né? E a sua atuação ali não só salvou a sua família, claro, a gente crê ali no plano de Deus, né? Mas também o povo do Egito, né? Daniel foi um estadista de 4 reis, sim, né? E não só ali trabalhou para esses reis, mas como contribuiu muito, né? Então a gente entende que puxando nesse gancho que o Rafael está falando, que o político cristão não é aquele que trabalha só para o crente, né? Ou para a igreja dele. Ou para a igreja dele. Isso. Às vezes a pessoa tem ideia, a gente tem um político lá na Câmara ou, né, em outra instância, vamos lá pedir alguma coisa para a igreja, vamos ficar só trabalhando que aquele político... Não, nesse aspecto, eu acredito também que o Rafael não só ele visa esse bem da sociedade, mas ele visa também outras pessoas que também não professam a nossa fé, né? Por exemplo, eu acredito aí quando tem alguma votação de salário, como foi agora, né, do funcionalismo público, tá lá junto, outras pautas que não envolvem. Então, acredito que nesse aspecto, a gente, olhando o exemplo da Bíblia, vê aí que a gente teve políticos, né, dentro da Bíblia aí, que trabalharam em prol da sociedade, né? Uhum. Engraçado que você falou de José, né? José teve todos os motivos do mundo para não governar para sua família e não governar ninguém. Ele podia se rebeliar contra Deus, foi injustiçado, ficou esquecido tanto tempo para se cumprir a promessa, mas é porque os valores dele eram bem fundamentados. Ele não tinha preço, porque se ele tivesse preço, ele teria se vendido, teria se corrompido, teria virado as costas, mas porque ele era pautado nos seus valores, no tempo certo, Deus o exaltou. Pastor, deixa eu puxar um ganchinho aqui ainda nessa palavra de valores aí, preço e valores. É interessante que a gente estava falando aqui, o Rafael estava falando, né, que às vezes o político chega lá e o político que tem, e até o pastor falou, aquela pessoa que é vocacionada e tem bons princípios, ela atua bem em qualquer área da sociedade. Esses dias eu não sei com quem que eu estava falando, porque às vezes nós temos o grande problema de sempre apontar o político. Ah, por que o político está roubando? Por que o político está fazendo isso, está fazendo aquilo? Né? E ele sempre aponta alguma característica negativa, mas eu acredito que é porque o político está mais em evidência. Mas eu estava conversando com essa pessoa, estava falando assim, na verdade, o político ele só tem a oportunidade. Ele está diante de uma oportunidade de uma caneta, né, de poder. Mas e as pessoas que, por exemplo, eu conversava com essa pessoa, a gente teve aí uma grande promoção de uma rede de fast food que você ganhava um hambúrguer se você fosse calvo, né? E eu não aproveitei.
E o que aconteceu? A conversa partiu do ponto que eu vi pessoas fazendo um corte imitando que essa pessoa era calva Só para ganhar. só para ganhar. Ou seja, burlando... Se corrompendo pelo hambúrguer. Exato. Meu Deus do céu. E aí a gente tem vários exemplos. Por exemplo, a pessoa que coloca o carro numa vaga de idoso ou de deficiente não é. Né? Eu A já pessoa posso que fura... colocar, viu, irmãos? Eu já posso colocar. A pessoa que fura a fila e vários exemplos pequenos que às vezes para nós são coisas pequenas, mas é uma forma de burlar. E aí quando essa pessoa ela está galgada, né, a uma posição. Exato, ela só está fazendo o que ela já fazia com pequenas coisinhas, né? Então existe infelizmente eu não gosto nem de usar esse termo, né? Mas existe uma cultura corruptiva muito grande no brasileiro. Assim, não é que eu estou acusando o brasileiro de corrupto, mas existe essa coisa de você se aproveitar das oportunidades, de você ser esperto. O jeitinho brasileiro. Isso é assim mesmo. Então, eu acho que as grandes coisas são reflexo das pequenas corrupções que a gente já faz no dia a dia. Ah, sem dúvida, Rafael. Os exemplos que você usou só mostram como é que está o coração do homem. Então... Quando vem algo... Se as pessoas estão se corrompendo por um hambúrguer, como é que ela não vai, quando tiver uma oportunidade de pegar uma mala de dinheiro, Pronto. né? É o que acontece. Jesus já falou sobre isso, né? Se você é fiel no pouco, você vai ser no muito. Se você for corrupto no pouco, você vai ser corrupto no muito, né? Exatamente. Agora, Rafael, eu quero também fazer essa pergunta para você e para o pastor Dalmo. Hoje a gente vê muito essa questão da laicidade do Estado, né? O Estado laico. E tem muita gente que confunde isso. O Estado laico significa que o Estado é ateu, pastor? Esse é o desejo de muitos. Mas Então, essa a conceituação na da verdade, laicidade não. do Estado? Há alguns teóricos que diferenciam laicidade de laicismo. A laicidade é esse conceito de que uma religião não deve ter predominância como religião oficial do Estado. Na minha opinião, o laicismo é o contrário. É o estabelecimento de uma religião, ainda que às vezes não tão claramente na cabeça de alguns. Mas é o estabelecimento, é uma questão meio medieval. O reestabelecimento de uma religião como religião do Estado. Só que nesse caso é uma religião ateia. Sim. Então eles estão dizendo, religião não pode fazer parte do debate público. Isso, na verdade, é estabelecer o ateísmo como religião oficial do Estado. E aí vocês entenderam a diferença. Isso é um laicismo. Ou seja, a falta de religião é uma religião. Exato. Então, isso é um laicismo, não laicidade. Então, por exemplo, o Rafael, meu pastor, ele é um jovem cristão. Então, significa que ele pode tranquilamente estar na política, mas há também aquele feeling, né, que andar ali entendendo que o Estado, né, a Câmara dos Vereadores, Rafael, não é a igreja, não é? E que lá ele tem que se comportar segundo os padrões bíblicos, mas não entender que aquilo ali é um palanque para... E que é uma meia-culpa que a gente tem que fazer. Há aqueles que querem um Estado sem religião e há aqueles que querem, de novo, uma união entre igreja e Estado e, às vezes, dizem professar fé cristã. Na nossa opinião, eles estão equivocados quanto a isso. O papel do gestor público, do político, como o Rafael disse, é servir a todos. Claro que ele tem um grupo que o elegeu e que ele tem uma cosmovisão, então ele não vai ser omisso, ou ele não vai trabalhar contra aquilo que ele acredita. Tem uma pauta, né? Há uma pauta, há uma questão que o impulsiona, um fundamento. Agora, não é de estabelecer a sua religião tendo primazia e oprimindo e impedindo as pessoas de outra religião, por exemplo, de professá-la. Sim. Né? Nós, inclusive, como pastores presbiterianos, né, a gente tem um convidado que a gente pode pôr na mesa aqui com a gente virtualmente, que é formidável nisso, que é João Calvino. Calvino tinha esse entendimento. Lendo recentemente algumas coisas, eu vi, por exemplo, um grande historiador europeu dizendo que não seria exagero dizer que muito do que nós temos hoje como princípios fundamentais de um Estado democrático de direito, de Estado laico, tem uma dívida também com João Calvino. Então, nós professamos essa fé, que não é uma fé exclusiva da igreja. Nós não cremos que o homem é um ser religioso. Em todo lugar que ele tiver, ele vai levar a sua fé. No entanto, a gente entende que a gente não deve impor a nossa fé sobre as pessoas. E aí, Rafael, uma pergunta que eu faço a você. O Estado tem direito de cercear a liberdade religiosa?
O Estado, em hipótese alguma, tem o direito de limitar, de calar, de cercear, porque são coisas totalmente diferentes, né? A gente teve uma discussão muito grande, aí eu vou trazer um exemplo exatamente de algo que podia ter acontecido em Maringá. Mais ou menos uns 2 anos atrás, teve um projeto de um conselho que iria ser criado aqui em Maringá, e esse conselho tinha poderes, era deliberativo, ele poderia, a partir do momento que alguma fala fosse contrária àquilo que aquele grupo defendia, as pessoas poderiam ser presas, poderiam ser processadas. Pode. Você entendeu? Então, essa é um exemplo prático, aqui em Maringá, do Estado querer intervir na liberdade religiosa, na liberdade de culto e por aí vai. Então, assim, são poderes separados, a gente precisa sempre preservar. E você vê, a gente não entra no quadrado de ninguém, mas... Ele quer entrar no nosso. E eu falo uma coisa para você. Aí. Eu vou fazer um resumo bem simples, assim, uma frase bem que resume tudo isso aí. O grito da minoria quer calar a voz de uma maioria. Então, nós somos muito maiores, nós somos muito mais pessoas do que se imagina. Só que, muitas vezes, pela nossa omissão de se posicionar, de lutar, nós estamos permitindo que uma minoria, bem pequena mesmo, ipsis literi, de alguma maneira, está querendo calar, intervir ou tolir o nosso direito, aquilo que nós temos de valor na nossa vida. O que a gente precisa compreender, você que está nos ouvindo aí, essa fala do Rafael foi muito importante, porque eu me lembro disso, viu, Rafael? Isso aconteceu há pouco tempo atrás, né? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Nós já estávamos aqui em Maringá e a gente acompanhou isso aí muito de perto. O interessante é que o que a gente tem que pontuar é que a igreja ela tem uma esfera e uma natureza de ação. E o Estado uma outra esfera e uma outra natureza, né? A igreja cuida de quê? A igreja cuida das coisas de Deus, de pregar o evangelho, de proporcionar salvação, acolhimento, até a mão estendida ao necessitado, né? Isso também é função da igreja. Mas a função do Estado, a natureza do Estado é outra, né, Rafael? É promover leis, é colocar a justiça social, a saúde, a educação, o transporte, infraestrutura. Eu costumo falar assim, a igreja chega onde o Estado não consegue chegar. Pronto, é isso aí. O problema é quando essas duas esferas se misturam e que é pior, uma quer cercear o direito da outra, sendo que a natureza daquele que cerceia não é essa. Então, quando o Estado quer invadir o território, vou dizer assim, da igreja e da natureza da igreja e a função da igreja, o Estado se torna um Estado que está contra a vontade de Deus. E aí, Rafael, quando o Estado arvora nesse falso direito de agir como uma mão totalitária, como nós cristãos devemos nos comportar? A primeira coisa é a gente não achar normal. Porque, se vocês perceberem, a estratégia, eles vão sempre tolindo, você vai se acostumando com aquilo, com aquelas limitações. A gente vai começando a achar normal. Primeiro, a gente nunca pode achar normal que o nosso direito de fala, o nosso direito de professar fé ou qualquer outra coisa de sentido. fazer um culto, de fazer um evangelismo, de pregar, Exatamente. Segunda coisa é que cada vez mais nós devemos nos posicionar, porque a partir do momento que você não acha isso normal, você começa a achar anormal e você começa a se incomodar com aquilo. E é por isso que nós precisamos de cada vez mais pessoas que têm os valores, os princípios, todos conectados a todas as esferas de poder, para que a gente, dentro desse ambiente, sejamos esses agentes e não sejamos omissos, escondidos na nossa caverna, mas estando fora dessa caverna, atuando com influência no poder para a gente impedir esse tipo de avanço, que é uma tendência. Mas é uma tendência que cada vez mais as igrejas instruindo o seu povo. Eu falo assim, a igreja é uma grande escola. A gente prepara o povo e o povo vai. O cristão, para ele exercer sua vocação política. Exato. E a gente colocando essas pessoas nesses ambientes, acho que foi até você que falou no começo que cada um tem o seu papel. Eu falo assim que a nossa sociedade é como um jogo de xadrez, o jogo de xadrez de Deus. Cada um tem uma peça importante. Nós precisamos de pessoas no judiciário, tudo, claro, no Supremo, no governo, como governador, como prefeito, como vereador, como empresário, em todas as esferas de poder, de influência no nosso Brasil, para que esse tipo de coisa não aconteça. A gente só está discutindo isso porque durante muito tempo a gente foi omisso.
Por isso que nós falamos de coisas que parecem um absurdo. E pelo menos no século XXI a gente está falando sobre liberdade sendo tolhida, sendo que as pessoas falam que a gente tem cada vez mais liberdade. A gente não está tendo cada vez mais liberdade, a gente está sendo enganado, sendo persuadido de achar que nós estamos tendo liberdade através de uma liberdade que é tirada da gente. O pastor Dalmo, outra coisa. Aí eu vou pegar um gancho aí no Rafael, porque se você olhar lá em Romanos 13, o grande texto do apóstolo Paulo com respeito às autoridades instituídas, lá ele fala duas coisas importantíssimas. Primeiro, ele fala que a autoridade foi instituída por Deus. Primeira coisa. E ele fala que a função dessas autoridades, que lá, Rafa, ele chama de magistrados, né? Aquele que governa, ela é feita para promover o bem e refrear o mal. E que nós, cristãos, isso aí já vou lá para Timóteo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos obedecer às autoridades. A autoridade aqui para nós hoje é o Estado, né, Rafael? Com seus 3 poderes. Mas aí eu vou colocar o senhor no nó, pastor. O Rafael falou disso aí agora. E quando o Estado ele entra numa esfera que não é a dele, e ele então baixa lá uma lei, um decreto, alguma coisa assim, que fere a natureza da igreja, há uma possibilidade, Rafael, disso aí dar para nós uma possibilidade de uma desobediência civil ou Boa não? pergunta. Ou o cristão tem que fazer, é assim mesmo, isso mesmo, pode bater, é assim mesmo. É uma boa pergunta e que, na minha opinião, assim, tem algumas insights históricos que ajudam a responder. Primeiro, a história do cristianismo, nós estamos aí em 2024, mas nós vivemos um tempo de certa alcance de liberdade, de direitos, mas a história do cristianismo é marcado por oposição, perseguição, e os cristãos ao longo da história, eles sempre tiveram uma máxima: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas isso não quer dizer que a gente desobedece a qualquer governo de qualquer forma. Já que eu trouxe o convidado para a mesa, vou citar de novo João Calvino. Calvino ele tinha um entendimento de que a autoridade é delegada por Deus, mas essa autoridade ela não foi delegada ao tirano. Na medida em que ele age como um tirano, ele ocupa o cargo sobre o qual repousa a autoridade. Sim. Mas ele não é detentor da autoridade. Ele não exerce ela. Então, o cristão ele desobedece, mas de maneira pacífica. O que seria isso? Ele respeita o cargo, ainda que ele discorde e que ele não cumpra com todas as determinações quando elas são afrontosas àquilo que é uma esfera que extrapolou a esfera, inclusive, da própria autoridade dele. Então, a esfera dele é de autoridade política e ele não está acima das leis. Então, se ele se coloca acima das leis, ele extrapolou a própria esfera. O cristão, então, a gente entende, e assim era o posicionamento de Calvino, que o cristão não deve obediência nesse caso. Não deve obediência. Não deve obediência, mas de maneira respeitosa. Aí eu vou colocar o Rafael no nó aqui, então, também. Tudo bem, a gente sabe que o governante é um mau governante, que ele está transgredindo a própria lei de Deus, que ele está indo contra vários princípios, ele cerceia o direito, ele quer fazer do Estado o Deus para a população, porque tem muito disso, né? Tem. Eles retiram Deus da história, mas põem o Estado como Deus. O grande Deus todo-poderoso agora é o Estado. Ele domina tudo, ele quer saber de tudo, ele fiscaliza tudo. Então, o Estado vira um Deus tirano. E se essa pessoa sai fora desse escopo que é o Estado, qual o instrumento, Rafael, que nós, não estou dizendo cristãos apenas, não, que a população tem para fazer essa desobediência civil? Que instrumento nós temos na nossa democracia? Nós temos os próprios políticos, que podem ser nossos representantes, como muito, historicamente, o Brasil já, vou dar um exemplo, impeachmentou muitas pessoas. Então, eu estou falando, usando como atributo, como exemplo na esfera política, né? Porque a gente pode usar vários outros instrumentos. Exemplo, seu posicionamento nas redes sociais, ir para a rua, começar os movimentos sociais que nós já fizemos em várias vezes, cobrar os seus políticos que se posicionem, porque os políticos são representantes da sociedade e essa indignação da sociedade precisa ser refletida nos seus agentes públicos, nos seus políticos, assim como a gente está num momento onde os senadores estão sendo bastante pressionados. Sim. Porque nós estamos vendo uma tirania ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, absurda, que já vem trazendo impacto até internacional,
E a gente vê ainda muitos senadores omissos ou com problema de algum processo seu se desenrolar lá e também, né? e tá silenciando, mas à medida que a sociedade vai se levantando, vai expondo a sua indignação, vai cobrando seus agentes públicos, vai saindo para as ruas, esse movimento de forma pacífica, ninguém tá mandando para ir lá para Brasília quebrar Isso. tudo. Sim, quebrar tudo, pegar em arma, Não, explodir, exatamente. botar Ninguém tá fogo. precisando. Nós já derrubamos presidentes sem ninguém morrer. Exato. E esses são vários dos... E para o cristão, se alguém tiver de morrer, que seja ele. É Ele desobedece verdade. e está disposto até a morrer por causa de Cristo. Então, a gente precisa ter inteligência até em ser a oposição. É isso aí. Porque se você fizer a oposição de forma criminosa, isso volta contra você e volta contra Isso. aquilo que você está lutando. Exato. E aquele povo acaba sendo... Você perpetua aquilo que você combate. Exatamente. Então, eu acho que nesse sentido a gente... Agora, o que a gente não pode, é como eu estava falando, achar normal tudo que vem acontecendo e com medo de postar alguma coisa nas redes sociais. Esses dias teve um político que falou assim, eu não falo nada do STF, porque daí a minha audiência vai cair, eles vão barrar a minha... Eu falei, você está preocupado com a audiência do que por falar a verdade. Mas aí a população tem que cobrar também os seus políticos, porque eles se posicionem, porque eles são a voz da população dentro do parlamento. Agora, existe um instrumento que vai acontecer final desse ano agora, né? Ah, tá. Esse é o excelente instrumento e que muita gente... deixa eu falar uma coisa. Nós estamos esquecendo desse instrumento. E não só uma questão que é importante falar, que é o seguinte, pastor. Olha só, esse é o principal instrumento de todos. E chega na última semana, as pessoas vão escolher quem serão seus representantes. Pronto. Eu já fiquei sabendo de isso aí. muita gente cristã de igreja que vai decidir o deputado federal e estadual quando ele pega o Às vezes papelzinho pega na isso que eu falo, rua. pega o papel ali, entrando no... Aí você vai pegar o principal instrumento de transformação social, de representatividade política aí. da vontade popular lá dentro e colocar qualquer um e você espera que as coisas vão mudar? Pronto. Depois não fala que as coisas não mudam no Brasil se você não muda o teu jeito de escolher bem os seus representantes. Pastor, deixa eu só aproveitar. Que são as eleições, né? Exato. São as Pronto, eleições. Foto, né, Rafael? Olha que bem precioso o nosso tempo. Olha um comentário de Calvino comentando Samuel. Olha o que ele fala. Ele traz uma demonstração, né? E vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem deste favor de Deus, elegendo para a posição de mais alta honra patifes e inimigos de Deus. Então ele fala que esse direito de escolha é uma graça de Deus, Sim. que Deus nos dá e que a gente tem que usar com sabedoria, igual, né, a gente está falando. Não deixar, não analisar, não, né, igual a gente fala, futebol, política e religião não se discute. Aí a gente caminha para Parabéns, uma Satanás situação... ama essa frase. É isso que o Verdade. diabo quer que você faça. Exatamente. E aí a gente tem um instrumento na mão, que é um favor de Deus, como a gente, né, acredita dentro da soberania de Deus, e a gente joga, né, vai jogando aí dessa Uma coisa forma. importante que você falou de favor. Você falou de favor da graça, da mão de Deus, da direção de Deus. Eu vou falar de favor, de troca de favor. Não vote para quem faz favor para você, mas vote quem trabalha a favor de você, a favor da sua cidade, a favor da sua família. Eu costumo dizer uma coisa, quando nós tivermos dentro das nossas legislaturas, dentro dos cargos executivos, dentro das nossas secretarias, pessoas realmente de princípios e de valores, você nunca vai precisar de pedir favor, porque tudo vai funcionar muito bem. Lembra de uma coisa, a engrenagem formada por essas pessoas foi construída para não funcionar, para te amarrar, para te prender, para te tornar dependente do favor. O que a gente precisa é mudar essas engrenagens para que nós tenhamos pessoas que trabalhem a favor. Aí você nunca vai mais pedir favor, porque a coisa vai funcionar. Vai funcionar nas UBS, vai funcionar nos teus exames que você fica 6 meses, 1 ano, 2 anos esperando ser atendido, suas cirurgias de especialistas, vaga de nos escola hospitais e por aí vai. públicos, né, nas escolas públicas, o sistema de transporte que funcione, uma Isso. polícia que não é corrupta, uma polícia honesta, íntegra, que tem carro, tem armamento, tem ostensividade nas ruas. Rafa, nosso tempo já tá quase acabando, mas eu quero aproveitar você mais um pouquinho, viu? Porque é um privilégio ter você aqui. Hoje a gente está vendo muitos jovens se despertar para a vocação política. Inclusive aqui no nosso programa tem um aqui do nosso lado, né? Está aqui pertinho de nós, nosso querido Vitor Alcazar. Está aí despontando, vai, se Deus quiser, entrar no pleito aí. O que você, Rafael, com seus
38 anos, mas já tendo um primeiro mandato muito abençoado, o jovem quer ser candidato, o jovem quer entrar na política. Rafael, qual é o conselho que você vai dar para esse jovem? Primeiro, assim, conselho que eu daria assim com muita tranquilidade: não caminhe com quem tem poder, caminhe com quem tem honra. Porque na política... Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Porque na política você vai ter pessoas com poder e você vai ter pessoas que têm honra. As pessoas que têm poder, ela vai te seduzir pela influência, pelas portas, pelas coisas. Mas as pessoas que têm honra, elas vão ser conduzidas e direcionar a sua vida pelo aquilo que Deus permeia e a vontade de Deus sobre a sua vida. Então, quando eu iniciei politicamente, pastor, eu tive assim, muitos convites de gente muito influente. O Vitor sabe disso. E eu tomei a decisão pelo caminho mais difícil. Eu procurei caminhar com as pessoas que têm honra. Então, eu nunca fui usurpado, eu nunca fui usado para questões nebulosas, obscuras, ou que de alguma maneira constrangesse o coração de Deus em relação ao meu relacionamento com Ele. Então, a primeira coisa, procure pessoas de honra. Procure pessoas que não têm apenas um discurso, mas têm a atitude daquilo que ele fundamenta através das palavras. Terceiro ponto é conheça o histórico desses políticos que de alguma maneira vai te apadrinhar. É muito importante você saber com quem ele caminha, o que ele fez, qual foi o passado dele. Não se iluda com propostas. Esses 3 princípios parecem assim... Às vezes não pode ser a resposta que as pessoas estão querendo saber, mas são as 3 coisas principais para ela começar a caminhar politicamente. Procure um partido que vai dar liberdade para os seus princípios e valores estarem protegidos, para você não ter que votar coisa que é contra aquilo que te fundamenta, a sua consciência, porque eu já vi políticos dentro do parlamento, ali dentro da Câmara, sendo coagidos pelo partido para votar conforme o partido quer, que era totalmente contrário ao que ele enxergava. Esse é um outro ponto muito importante. Comece a se preparar do tipo... Comece a caminhar com esses políticos, você vai aprender sobre políticas, faça curso sobre políticas e acima de tudo, não tenha medo de fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Deixa a coisa fluir. Você vai perceber que se Deus está colocando isso no seu coração de alguma maneira, você vai perceber que você não vai precisar fazer força. Deus vai te empurrar para os lugares certos. Mas com esses 4 pontos que eu falei, você vai caminhar bem, você vai caminhar feliz e você um dia vai olhar para trás e não vai ter vergonha do que você fez. Muito bom, muito bom. Posso só corroborar um pouquinho aí o que o Rafael falou, fazendo também uma espécie de crítica, mas para tentar ajudar as pessoas a pensarem um pouco. Nós somos assim, a gente vai comprar um carro, a gente estuda tudo sobre o carro. Se o consumo é bom, se o motor é bom, se os outros carros similares a ele. Similares. A gente vai colocar o filho na escola. A gente estuda tudo sobre a escola, quer ir lá, quer conhecer, quer ver quem é o professor, qual o método que a escola utiliza. Né? Às vezes com a igreja. As pessoas chegam, querem conhecer a igreja, querem conhecer o pastor, qual a formação teológica. Não sei o que acontece, que quando envolve política, muitas pessoas ignoram a responsabilidade delas fazerem a mesma coisa. Então, estudem, né? Acompanhem. Eu, por exemplo, tenho não vou falar aqui agora, mas tenho um partido de preferência. Tem 6, 7 anos que eu acompanho esse partido. Então, hoje eu digo assim, hoje eu não teria dificuldade de dizer que é um partido de preferência. Agora, é um exercício que eu venho fazendo sozinho, não foi porque ninguém me falou que era para fazer. Né? Eu venho estudando e pesquisando, porque, afinal de contas, a responsabilidade na hora de votar é minha. Então, a dica é essa mesmo, né? Estude, busque conhecer os seus candidatos, porque nós temos uma grande oportunidade aí no segundo semestre desse ano, né? Para, de repente, gerarmos mais um pouco de mudança, né? Mudança é sempre bem-vinda. É isso aí, meu pastor. Bom, gente, nós estamos chegando ao final, ver que o programa hoje foi excepcional, né? Pena que a gente tem o Rafael só hoje aqui. A gente queria ter o Rafael aqui uns 3 programas para a gente conversar outras coisas. Mas, Rafael, como a gente faz todo o programa, a gente quer indicar uma literatura. O Daniel trouxe aí um material bom também. Para você de casa, se quiser aprender um pouco mais sobre política e fé, olha que dica boa aí. Bom, pessoal, trouxe aqui o Estado e Soberania, do Herman Doiver. Ensaio sobre política. Esse homem aqui viveu no século passado e contribui bastante aí trazendo ideias que
as pessoas trazem sobre a democracia, né? Principalmente a fé reformada e o que contribuiu para a construção da democracia. Então, Estado e Soberania, do Herman Doiver, editora Vida Nova. Nova, ok. Pastor Dalmo. Eu estou com Calvino em Praça Pública. Como o pensamento reformado transformou o cenário político da modernidade. Um livraço que eu quero deixar aí a indicação para você e que vai te ajudar não só a entender o pensamento de Calvino, mas inclusive fazer um apanhado histórico, já desde os primeiros séculos, mostrando a influência no pensamento cristão na questão sobre política, por exemplo, de Agostinho de Hipona. Como que ele já participou desse processo de conscientização, de formação do que a gente chama de uma teologia política. É da editora Cultura Cristã. O autor chama David Hall. Ah, que bacana, meu pastor. Então, ó, deixa eu colocar aqui também um livro. O professor Franklin Ferreira é um dos maiores teólogos que nós temos, historiador, hoje no Brasil. E esse livro dele, Contra a Idolatria do Estado, o Cristão e a Política, na minha opinião, é um dos livros mais completos sobre a política e o envolvimento do cristão na política. É um livro que eu aconselho a todo cristão, se puder, passa os olhos nele, que é precioso. Também é da editora Vida Nova, tá bom? Bom, então queremos agradecer aqueles que participaram conosco e aqueles que estão ali nos ouvindo também aqui. Por exemplo, eu quero agradecer o meu querido Vitor Alcazar, que está aqui, ó, olhando a gente. Se tivesse uma câmera nele, eu ia agora pedir para o menino dar um foco no meu querido Vitinho. Futuro ali, grande né? político do Brasil. Oh, aleluia! Se continuar nessa toada, né, Rafa? Senão a gente puxa a orelha e arranca aí do pleito. Arranca ela fora, pronto. Bom, eu quero agradecer também pastor Dal, mais uma vez, né, pastor? Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer ter o Rafael aqui conosco. Obrigado pela presença, Rafael. Imagina, uma honra. O papai Dani, obrigado, Opa, Dani. Obrigado, uma alegria, conversa boa. E, Rafael, um abraço carinhoso. Pode contar com o pastor Luciano. Você sabe que a gente está junto, né? Meu famoso Heavy Lu. Meu amigo querido, esse jovem tem, até hoje, viu, irmãos? Ele tem me dado muita alegria. Né? O Rafael é um exemplo para nós. Um moço jovem, vibrante e que tem feito um trabalho maravilhoso. Pena que, né, vai ficar apenas nesse mandato, né, Rafael? Como vereador, né? A gente Como nunca sabe. vereador, tá bom? Porque Deus tem planos a respeito desse moço. E se ele continuar tendo essa visão bonita que ele tem, eu tenho certeza, viu, Rafa? Vai abençoar muita gente. Muito obrigado, viu, Rafael? Quero agradecer o convite, pastor, a todo mundo que contempla a mesa aqui. Foi uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, um pouco da vida e da visão do cristão na política, que é um assunto que muitas vezes as pessoas querem distância, mas a gente precisa cada vez mais estar mais próximo. Espero ter abençoado a vida daquelas pessoas que nos acompanharam e vão nos acompanhar, porque esse vídeo vai rodar muito ainda e de alguma maneira eu espero ter acrescentado algum conhecimento ou algum entusiasmo no coração das pessoas. Obrigado pela honraria do convite, uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, Rafael. Muito obrigado. Bom, então você que nos acompanhou nesse programa, nossa gratidão. Siga-nos nas redes sociais, manda o link para alguém que você acha que precisa aprender um pouco mais, né, sobre esse tema, que às vezes a gente encontra tanta dificuldade. E quero deixar uma dica preciosa para você. O nosso próximo programa, nós vamos falar sobre fé e dúvidas. Fé e dúvidas. Você tem alguma dúvida com respeito à sua fé? Ou com respeito a algum ensino das Escrituras? Você vai poder mandar para nós e nós vamos tentar responder aqui no próximo programa para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau.